Olá, eu sou a Mariana, seja muito bem-vindo à primeira aula do meu canal. Se você quiser receber conteúdo sobre emergência, se inscreva no canal e deixe o seu like. Essa primeira aula é específica para a enfermagem e vai abordar arritmias cardíacas. Separei esse conteúdo em 3 partes. Essa primeira parte, nós abordaremos sobre as principais funções do coração e como avaliar um eletrocardiograma básico. Vamos lá? E para iniciarmos essa aula, vamos relembrar as principais funções da bomba cardíaca, porque assim a gente vai conseguir entender se essa bomba falhar e ocorrer arritmia, o que o paciente pode manifestar. Uma das principais funções do coração é transportar nutrientes, gases e oxigênio para todas as partes do corpo, ou seja, perfundir todas as partes do corpo, levar oxigênio, nutriente para o cérebro, pulmão, rim, próprio coração. Se isso falhar, como por exemplo acontece no infarto agudo do miocárdio, há uma interrupção do fluxo sanguíneo na artéria coronária, havendo morte celular, necrose e infarto agudo do miocárdio. Então vejam como essa função é importante e como ela pode ser afetada aí dependendo da arritmia. Outra função é transportar hormônios e produtos metabólicos. Então, por exemplo, os hormônios tireoidianos, T3 e T4, são fundamentais para o bom funcionamento do coração. Se durante uma arritmia cardíaca, o que pode acontecer é falhar e reduzir o número de T3 e T4 na corrente sanguínea ou aumentar, gerando hiper ou hipotireoidismo, e isso pode gerar, por exemplo, uma brade ou uma taquiarritmia. Outra função é a regulação da temperatura corpórea. Nós sabemos que a hipotermia é uma das principais causas de parada cardiorrespiratória, lembrando lá dos 5Hs e 5Ts. Porque a regulação da temperatura corpórea é uma das funções do coração e se ela for afetada, como por exemplo na hipertermia, que também pode causar algumas taquiarritmias, tudo isso então está muito interligado, tá bom? Próxima função é defesa contra agentes patogênicos. Então, por exemplo, no caso de uma infecção, a infecção pode causar lesão endotelial e isso também pode gerar uma disfunção na coronária e uma arritmia cardíaca. E, por fim, o transporte de produtos de excreção das células ou órgãos. Então, se a bomba cardíaca falhar no transporte de produtos de excreção, por exemplo, a gente não vai conseguir filtrar esses produtos através do rim, porque o rim estará mal perfundido, o que pode gerar uma hipo ou uma hipercalemia e causar uma arritmia cardíaca, inclusive hiper e hipocalemia é uma das principais causas de parada cardiorrespiratória. E como a bomba cardíaca funciona? Vamos relembrar rapidamente. O coração, ele tem a propriedade de automaticidade. O que significa isso? O músculo cardíaco não depende de fatores externos para funcionar, ou seja, para provocar a sístole, que é a contração do coração, e a diástole, que é o relaxamento do coração. E é através desse movimento de sístole e diástole que o coração consegue enviar todos esses nutrientes, todos esses hormônios que a gente viu e realizar a sua função. Então, esse sistema de automaticidade acontece por conta dos marcapassos naturais do coração, formados pelo nó atrioventricular, nó sinoatrial e sistemas de Purkinje. Então, vamos relembrar como funciona esse fluxo. O sangue, ele chega no coração através da veia cava até aqui o átrio direito.
Do átrio direito, esse sangue, nesse movimento de sístole e diástole, ele cria impulso, passa aqui pela válvula tricúspide até chegar no ventrículo direito. Do ventrículo direito, o sangue, nesse mesmo movimento de relaxar e contrair, passa pela válvula pulmonar e chega aqui nos pulmões através da artéria pulmonar. Lembra que esse sangue que chegou do corpo ao coração é rico em dióxido de carbono. Agora no pulmão será realizada uma troca gasosa e o dióxido de carbono será transformado em sangue rico em oxigênio, que é a hematose. Esse sangue rico em oxigênio, que foi transformado no pulmão, retorna ao coração aqui pelas veias pulmonares, chega aqui ao átrio esquerdo, passa pela válvula mitral, vem até o ventrículo esquerdo, passa aqui pela válvula mitral, vem pela artéria aórtica e da artéria aórtica para o resto do corpo. Então, olha como esse movimento de contração e relaxamento é importante para que ocorra todo esse funcionamento cardíaco. E quando a gente olha aqui para o eletro, ele representa essa captura desse sistema elétrico em uma folha de papel. E o que significa, então, essas ondas, né, com essas letras? Então, vamos lá. A onda P nada mais é do que a contração dos átrios. O complexo QRS nada mais é do que a contração dos ventrículos. E a onda T e a onda U representam, então, o relaxamento dos ventrículos. Muita gente me pergunta, por que a onda P é chamada de P? Porque, pessoal, lá atrás, quando foram estudar a estrutura do coração, os estudiosos observaram que as células responsáveis pela contração dos átrios lá no nó sinoatrial eram células pálidas. Então, esse P é P de células pálidas. Isso é só uma curiosidade, não vai mudar em nada, né? Aí a interpretação das arritmias cardíacas, mas como muita gente me pergunta, eu quis trazer. E o QRS, T e U é só para acompanhar aí a ordem alfabética, não existe nenhuma outra razão, tá? Gente, decorem esse eletrocardiograma, é um eletrocardiograma normal e o que vocês precisam decorar, né? Bater o olho e já saber como é a onda P, como é o complexo QRS, a onda T e U, tá? Então, a gente vai ver bastante isso no eletro, é importante vocês já se familiarizarem com um eletrocardiograma normal. Então, a onda P é a contração dos átrios, o complexo QRS ele é dividido aqui, tá vendo que a onda P é uma onda completa e já o complexo QRS é separado? É um triângulo aqui separado em três, por que isso? Foi realizado dessa forma só por conta da didática, para facilitar, porque vocês vão ver que a gente vai analisar alguns elétrons que têm alteração, por exemplo, no segmento PR ou no segmento ST, tá? Então, é para fins didáticos, por isso que essa onda é separada em três letras. Depois, a onda T e a onda U, certo? Então, essa é a representação da captura do sistema elétrico do coração. Vou apresentar para vocês agora o básico do que deve ser um eletrocardiograma normal. Então, a onda P ela tem que estar bem desenhada, ou seja, bem definida. Essa onda P
precisa estar no eletro bem definida. Não pode estar trêmula, não pode estar ausente. Para ser um eletrocardiograma normal, ela tem que estar presente e bem definida, tá? Sempre a onda P precisa estar precedida do complexo QRS. O que isso significa? Porque a onda P, algumas vezes, pode ser confundida com a onda T de tatu, né? Ela pode estar ausente. A regra é, para se não confundir, encontre o complexo QRS e antes dele deve ter a onda P de pato, tá? A onda R, que é aqui do complexo QRS, a onda R, ela precisa estar regular, ou seja, a gente visualiza todos os intervalos da onda R no eletro e verifica se tem a mesma distância entre elas. Se não tiver a mesma distância, não está rítmico e pode ser uma arritmia, tá? O intervalo PR, que é o intervalo entre o início da onda P e começo da onda R, precisa ter de 3 a 5 milímetros. Ai, mas como que eu vou decorar isso? Um quadradinho do eletro equivale a 1 milímetro, então é 1 para 1, muito fácil para decorar, tá? Então, o intervalo entre o início da onda P e o início da onda R precisa ter entre 3 a 5 milímetros. E o complexo QRS, que é esse triângulo, né, que parece um triângulo, esse espaço aqui, ele não pode ultrapassar 3 milímetros. Nós vamos ver alguns exemplos em alguns eletros para vocês entenderem melhor. Nesse primeiro eletro, vocês conseguem identificar a onda P de pato? Ela está bem definida? Não. Nós não conseguimos identificar. O eletro está super trêmulo, tá vendo? A gente não consegue identificar a onda P. E nesse segundo eletro, conseguimos identificar a onda P? Não também. Aqui a gente não consegue identificar se essa onda é P de pato ou T de tatu, tá? Então, nesses dois eletros, não conseguimos verificar a onda P. Vamos voltar para esse primeiro eletro aqui. Onde estão as ondas R's? As ondas R's estão nesse traço vermelho que eu estou indicando para vocês. Esses espaços estão regulares ou irregulares? Olha só como o tamanho entre um e outro é bem diferente, né? Então, esse tá grande, olha esse como tá menorzinho, certo? Então, esse eletro apresenta a onda R irregular. E nesse segundo eletro, vamos identificar a onda R? A onda R tá aqui, aqui. Tá vendo? Todos os topos aqui dessa espícula representam a onda R. Vejam como está super simétrico e do mesmo tamanho. Se a gente colocar uma régua, opa, aqui, né? Se a gente colocar uma régua aqui, a gente vai ver que tem exatamente o mesmo tamanho. Meu rabisco não ficou tão bom, mas vocês conseguem analisar que as ondas R's estão regulares, ou seja, rítmicas. Nossa, Mari, eu só vou precisar saber disso? Basicamente, para a enfermagem atender adequadamente um paciente em arritmia, precisaremos identificar basicamente esses pontos simples, tá? E o que é arritmia? As arritmias cardíacas nada mais são do que alteração na frequência, formação e ou condução do impulso elétrico através do miocárdio. Então, qualquer alteração da sequência normal de impulsos elétricos, que pode acontecer de forma rápida, devagar, regular ou irregular, considera-se uma arritmia.
Mari, todo paciente em arritmia terá sintomas? Nem sempre. E é aí que a gente precisa estar de olho, tá? Então, os pacientes podem ser sintomáticos ou assintomáticos. Quando apresentam sintomas, geralmente vai aparecer sintoma de tontura, batedeira, palpitação no peito, náuseas, palidez, fraqueza, confusão, dor no peito, desmaios. E o que a enfermagem precisa saber? Primeiro, vocês precisam estar ligados que existem alguns fatores de risco para o paciente apresentar arritmia. Por exemplo, histórico de arritmia cardíaca, uso de marca-passo cardíaco, hipertireoidismo, como conversamos, uso de esses pacientes atléticos que fazem uso de pré-treino, cafeína, uso de drogas, algumas medicações, estresse emocional, crise de ansiedade, tá? Então, tudo isso pode gerar arritmias. É importante vocês conhecerem os principais fatores de risco. Além disso, vocês precisam dominar o setor de vocês. Não tem como atender com qualidade um paciente em arritmia cardíaca e não saber como funciona um desfibrilador, ou não saber o que tem dentro de um carrinho de emergência. Então, o primeiro ponto, anotem, é você dominar o seu setor. O paciente em arritmia cardíaca, ele pode estar em qualquer setor do hospital, em uma clínica, em uma medicina diagnóstica, tá? Então, não necessariamente são profissionais que atuam na emergência que irão atender esse paciente. E emergência, pessoal, é tempo, tem que ser rápido. Então, é responsabilidade de cada um dominar a utilização dos e principais funções do desfibrilador, né, de acordo aí com a função do técnico, do enfermeiro, e também o que tem, para que serve, como administra as principais drogas na emergência. Onde estão? Eu já cansei de experienciar situações que o enfermeiro ou técnico de enfermagem fica batendo cabeça, correndo na farmácia, procurando medicação que está dentro do carrinho do lado dele. Então, dominem os equipamentos dos serviços que vocês trabalham. Além desses equipamentos, é importante dominar o manejo do monitor cardíaco, bomba de infusão, eletrocardiograma, como realiza um eletrocardiograma de alta qualidade, sem interferências, e saber se comunicar. Diante de uma situação de emergência, a comunicação deve ser em alça fechado. O que significa isso? Foi solicitada uma ação a mim, eu vou repetir de volta, porque se houver erro nessa falha de comunicação, o erro é corrigido a tempo, tá? Então, por exemplo, recebi a função do médico de que eu preciso realizar 1 miligrama de atropina. Eu vou repetir de volta, doutor, preparando 1 miligrama de atropina, tá? Se eu não sei, nem imagino para como que realiza, como que administra, eu vou perguntar e passar para outra pessoa essa função. A gente precisa ter essa maturidade para o bem do paciente. E isso é uma comunicação efetiva dentro de uma equipe multidisciplinar. Vamos aprender então as principais taquiarritmias e bradiarritmias. Lembrando que taquicardia é a frequência cardíaca acima de 100 e bradicardia é a frequência cardíaca abaixo de 60. Mas, segundo a American Heart Association, para o paciente manifestar sintomas através de arritmias,
ele precisa apresentar uma frequência cardíaca acima de 150 nas taquiarritmias ou abaixo de 50 nas bradiarritmias. Lembrando que atletas apresentam bradicardia sinusal porque o organismo deles, em decorrência aí do esporte, exercício físico, apresentam uma alta performance e o coração é capaz de, num único impulso, ou seja, em menor batimento cardíaco, em menos frequência cardíaca, ele é capaz de nutrir todo o organismo. Isso é muito importante. Anotem e grifem aí no caderno de vocês ou no bloco de notas, enfim, aonde vocês estiverem anotando. Para priorizar o atendimento ao paciente, seguindo o fluxograma que eu vou apresentar para vocês de arritmia, os sintomas devem ser resultados da frequência cardíaca alterada. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem um paciente apresentando uma taquicardia supraventricular, ou seja, uma taquiarritmia, mas ele está em sepse. Ou seja, a frequência cardíaca alterada é decorrente da sepse, então vamos priorizar atender a sepse. A gente só prioriza atender e segue o fluxo de arritmia quando os sintomas são resultados dessa frequência cardíaca alterada. Chegamos ao fim da primeira aula sobre arritmias cardíacas. Se você quiser saber sobre bradiarritmias, vá para a aula parte 2.